Há mais uma polémica a envolver os jogos do Porto no campeonato. O Porto regressou aos treinos hoje e há muitas novidades e vários jogadores que reclamam a titularidade depois das exibições na seleção. Mas vamos por partes. Começando por essa polémica. Depois do Nacional ameaçar não comparecer no jogo no Estádio do Dragão este sábado, agora é a vez do Arouca também dizer que a data do jogo com o Porto não pode ser aquela porque vai coincidir com a festa das colheitas, uma festa que tem lá na cidade. Eu começo a achar que são demasiadas equipas já a usar esse argumento de adiar o jogo. Eu olho para a classificação do Porto e vejo que o Porto tem mais um jogo que o Benfica. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Espero que não. De qualquer forma, que é estranho ou então os clubes agora estão todos com medo de defrontar o Porto por causa dessa tal intensidade, já sabem que vão perder, então estão com medo de defrontar a equipa do Porto. Este caso do Nacional parece que só foi resolvido quando a Liga falou com a TAP e conseguiu um voo nas condições que o Nacional pedia, ou seja, ficou resolvido assim em cima da hora. Ainda assim há notícias de hoje que dizem que o Nacional ainda não publicou nas suas redes a data e a hora do jogo, que é um pouco estranho, parece que eles costumam fazer isso, mas de qualquer forma acho que o jogo está garantido. E também este problema de faltar ao jogo é um problema mais para a equipa que falta do que para a equipa que vai receber e que não tem nada a ver com isto, neste caso o Porto. No caso do Arouca, dizem as notícias que o Arouca, na altura em que a Liga anuncia as datas, não colocou qualquer entrave, mesmo sabendo que já existia essa festa, mesmo sabendo que ia ter muita gente lá e que podia haver pressão nas forças de segurança, como agora eles argumentam. E o Porto, naturalmente, que não aceita adiar o jogo porque vai ter, nessa semana, jogo para a Liga Europa e é naquela fase mais apertada do calendário que termina, esse ciclo que termina com o jogo com o Benfica. Solução que o Porto propõe, jogar noutro estádio, uma vez que o estádio do Arouca não reúne condições, jogar noutro. Por exemplo, no estádio de Aveiro, não seria uma solução inovadora. Já aconteceu com outras equipas que não tinham condições nos seus estádios, parece uma melhor solução, já que o Arouca diz que não pode jogar no seu estádio. Só que parece que o Arouca não quer aceitar também essa proposta. É muito estranho isto estar a acontecer. Enfim, eu suspeito que possa ter qualquer coisa a ver com a classificação do Porto. Não sei. Deixem nos comentários o que é que vocês acham. Se vocês têm mais alguma informação sobre este caso. Eu acho estas polémicas muito estranhas. Várias equipas a querer adiar o jogo com o Porto sem qualquer fundamento. E numa altura em que o Porto segue em primeiro com mais um jogo do que o seu maior rival, que também soma todos os jogos por vitórias. Podem ser apenas coincidências, no entanto, é estranho toda esta polémica, mas também é verdade que os clubes mais pequenos têm sempre arranjado algumas confusões com o Porto. Como eu dizia no vídeo de antevisão à segunda jornada, o Gil Vicente queria colocar o preço dos bilhetes do jogo com o Porto no teto máximo, permitido por lei, e o Porto tentou de todas as maneiras baixar e não conseguiu. Na altura eu achei interessante como é que o Sporting, sendo o rival do Porto, aceitou baixar o preço dos bilhetes e o Gil Vicente, que não era rival, não aceitou. E eu até coloquei a possibilidade do Gil Vicente ter alguma rivalidade com o Porto, que eu desconhecia, mas depois vocês disseram nos comentários que não, era apenas porque o Gil Vicente queria fazer mais dinheiro, mas realmente há sempre estas quesilhas das equipas pequenas com o Porto que eu não entendo porquê. A gente pode olhar para certas coincidências, tentar compreender o motivo, que é estranho e é uma má vontade. Eu acho que não fica bem, mas também eu acho que o Porto utiliza isso muito como motivação. Eu às vezes acho que é um erro levantar certas questões pequenas, porque eu acho que isso motiva o adversário. E também critico isso sempre, vocês sabem que eu sou coerente nisso, critico isso também no próprio clube. O Porto ter falado, por exemplo, do caso do Galatasaray, do treinador do Galatasaray ter dito que o Diogo Costa custava 45 milhões, que o Porto tinha pedido 45 milhões para ele ir para o Galatasaray. Achei que o Porto ter reagido a isso também aumentou, fez com que ficasse essa notícia maior. Não querendo comparar os casos, mas apenas para mostrar aqui que eu acho que às vezes há pequenas coisas que não fazem sentido. Desgasta a imagem da Liga, o jogo não vai ser adiado, não faz sentido e fica aqui, pode até motivar o adversário. E o Porto voltou aos treinos hoje, então depois de mais uma folga que o Farioli deu ali depois do amigável. Eu acho que o Farioli dá essa folga para ele próprio respirar depois da irritação que ele teve no jogo com o Lusitânia Lourosa, que ninguém estava à espera que corresse tão mal. 2 lesionados, ainda por cima 2 titulares, o De Jong e o Willian Gomes estavam a aproveitar muito bem as lesões do PP e do Samu, que recuperam agora de lesão e acabam por colmatar um bocado as saídas deles. Voltam uns titulares, mas de qualquer forma o Farioli ficou muito irritado e eu acho que a folga até foi por isso. Mas também pode ter sido porque os internacionais estão a chegar agora e também o Farioli assim evita mais um treino com muitos elementos da equipa B sub-19, uma vez que estão a chegar agora os internacionais. Por exemplo, hoje o Kivior estreou-se nos treinos, já há imagens nas redes sociais do Porto do Kivior a treinar com a equipa. Já faltam poucos dias para esclarecermos aqui se o Kivior vai ser lateral esquerdo ou central. Eu continuo a achar que o Kivior vai ser lateral esquerdo, mas se o Neon Pérez for opção lateral direito, ele vai ser central. De qualquer forma, eu acho que o lateral direito vai ser o Pedro Lima. Tudo indica que sim. O Pedro Lima fez então esse jogo completo contra o Lusitânia de Lourosa, que foi em princípio para
dar ritmo ao jogador. Portanto, mostra que o Farioli quis aqui adaptar o jogador o mais rápido possível, até porque esta adaptação lateral direito, ter que encontrar uma solução, não vai ser só para este jogo com o Nacional, porque já se sabe que o Alberto Costa vai ficar lesionado pelo menos até o jogo com o Benfica. Portanto, agora está aqui num contrarrelógio para conseguir recuperar a tempo do Clássico, um bocado à semelhança do que aconteceu com o Samu para recuperar com o jogo com o Sporting. E o Porto está então sem o Martim e sem o Alberto Costa, e as opções que tem assim mais imediatas seriam o Pedro Lima e o PP, se o PP, como eu já disse aqui, aceitar jogar a lateral. Não sei se ele aceita. E o próprio Neon Pérez também pode jogar a lateral, já jogou a lateral na carreira dele, não é a posição de origem dele. Eu acho que seria um erro mexer ali na dupla de centrais, que tem estado muito bem, como eu tenho dito aqui. Se for para mexer na dupla, que seja para colocar o Kiwior a central, se realmente o treinador, o Farioli, conta com ele como central, mas não para colocar o Neon Pérez a lateral direito. Agora, também pode haver essa justificação. O Farioli pode aproveitar esta oportunidade de não ter laterais direitos para colocar o Neon Pérez à direita e assim já abrir espaço para o Kiwior e aos poucos ir tirando o Neon Pérez. Pode acontecer isso também. Agora eu acredito mais nessa solução do Pedro Lima. Não sei em que condições está o Francisco Moura. Acredito que já esteja recuperado o seu ritmo depois desta paragem em que teve mais tempo para treinar com a equipa e para se adaptar, e em princípio estará em melhor forma do que esteve contra o Sporting. De qualquer forma, ainda temos o Zaidu, ainda temos que contar com ele também. Mas eu apostaria aqui na titularidade já do Kiwior. E por falar em titularidade, o Varela vai chegar das seleções, como eu tinha dito, muito em cima da hora. Tinha posto aqui a possibilidade de Pablo Rosário ou Eustáquio jogarem no lugar dele, uma vez que ele ia chegar cansado. Só que o Varela não chegou a estrear-se pela Argentina, e isso é uma boa notícia para o Farioli, é uma má notícia, claro, para o jogador, que é sempre chato não se estrear, poderia até vir com outra motivação, mas de qualquer forma é bom para o Porto, porque é uma boa notícia, porque apesar dele chegar em cima da hora, ele chega fresco, porque não jogou nenhum minuto. Portanto, terá apenas aqui que recuperar da viagem e depois já poderá jogar. Em princípio vai ser o Varela então o titular. Fica resolvida esta questão do número 6, o que não fica resolvido é a questão do número 10, porque o Gabri Veiga continua a treinar condicionado e ao mesmo tempo Rodrigo Moura continua a brilhar pelo sub-21. Ontem fez mais uma grande exibição, voltou a ser o melhor em campo. Jogou o número 10, ali um bocado de segundo avançado, mas pronto, podemos considerar que jogou o número 10. E ele disse que é a posição onde se sente mais confortável, ou seja, aqui a piscar o olho ao Farioli, àquele lugar que está em aberto por causa da lesão do Gabri Veiga. Eu acho que o Rodrigo Moura mais do que merece essa titularidade. Ele fez um grande jogo contra o Sporting, também está a fazer grandes jogos para o sub-21, e enquanto isso o Gabri Veiga está lesionado, vai ter que recuperar o ritmo. E se eu já achava que o Rodrigo Moura tinha que ser titular neste Porto, então agora acho que ele tem mesmo ali uma oportunidade. Muita gente expressa preocupação porque o Rodrigo Moura não defende tanto ou não é tão forte fisicamente, mas eu acho que este Porto não tem que se preocupar tanto com isso, porque tanto o Varela como o Froholt dão essa garantia de força no meio campo, e o Froholt ontem pela Dinamarca fez uma exibição de sonho, foi elogiado por toda a gente, foi o jogador que mais correu em campo, outra vez como aconteceu também no Clássico contra o Sporting, acertou 90% dos passes, acertou 100% dos dribles, voltou a fazer aquelas exibições incríveis em que aparece à frente e atrás, melhor em campo pela Dinamarca, espetacular exibição, e ele vem motivado para continuar essa afirmação no Porto, está a ser o jogador do momento, está a ser de longe o melhor jogador do Porto, e ele preenche esse meio campo e já dá garantias para o Moura poder uma ou outra vez facilitar um pouco defensivamente, embora o Moura contra o Sporting até foi bastante comprometido com a tarefa defensiva e desequilibra bastante. Eu também não acredito que o Nacional vá criar tantos constrangimentos à defesa do Porto como criou o Sporting, ou seja, o Nacional vai se defender mais, e aí o Rodrigo Moura é o verdadeiro abre-latas que pode estar ali no meio campo. Eu acho que tem até mais característica para desequilibrar ali na frente do que o próprio Gabri Veiga. Eu acho que vai haver ali momentos do jogo em que ao Froholt e ao Rodrigo Moura apenas se pede que ataquem e que perfurem a defesa, que aproveitem os espaços deixados em aberto pelo Samu, porque o Samu é bom a arrastar defesas e o Porto vai ter que ser um Porto de tração à frente, portanto eu acho que o Rodrigo Moura é uma boa opção. Eu digo que o Samu vai abrir espaço à frente, porque o Samu tem a vaga garantida ali a ponta de lança. Depois da lesão do De Jong e com as dúvidas que há à volta do Denis Gul, não há dúvidas que o titular vai ser o Samu. E eu não deixo de dizer que o Porto tem outra opção para a ponta de lança, que é o Borja Sainz. Eu sei que ele não é avançado, ele faz muito lembrar o Lisandro. É um bocado esse jogador do estilo do Lisandro, do Derlei, que jogavam do lado esquerdo, mas que também vão muito para o centro da área, que fazem muitos golos. E ele pode ali pontualmente jogar naquela posição. Mas isto seria sempre, claro, em prejuízo da motivação do Denis Gul, porque o Denis Gul ser ultrapassado por um jogador que nem é da posição dele, claro que o ia afetar mentalmente. Agora ainda há muitas dúvidas se o Denis Gul é jogador para este Porto ou não. Talvez vamos ter a oportunidade agora de ver isso, porque o Samu não acredito que vá jogar os jogos todos, os 90 minutos, porque são muitos, porque agora o Porto vai começar a jogar 2 vezes por semana. O extremo direito deve ser o PP, acho que também não há dúvidas.
Claro que ele pode sempre jogar a lateral direito se o treinador não confiar no Pedro Lima. No entanto, este toque que o William Gomes sofreu, ainda não há certeza se ele vai jogar contra o Nacional. Em princípio vai estar apto, mas já deve evitar que ele seja titular e é aqui uma oportunidade para o PP voltar a jogar de início. E a verdade é que em termos de rendimento os dois têm sido parecidos. Os dois marcaram 2 golos, estão muitos furos acima da época passada, estão a mostrar muita qualidade. Eu pessoalmente prefiro o William Gomes, acho que ele traz mais juventude, mais aquela motivação e ambição próprias da idade e também de ser um jogador que está há menos tempo. O PP traz outra experiência, mas também traz bom ritmo de jogo, tem respondido bem ao estilo de jogo de Farioli e está mais motivado esta época. E para quem achava que o plantel do Porto tinha pouca profundidade, eu era um deles também no início da época que eu dizia, o Porto ainda assim tem bastantes opções aqui, como podemos ver, também porque tem vários jogadores polivalentes e porque a equipa tem dado ótimas respostas em campo e acabam por todos os jogadores neste momento terem uma imagem que parece válida. Parecem todos ter muitas opções, então apesar do Porto ter tantos lesionados, continua a ter muitas opções. Claro que isto é muito mérito do treinador de Farioli. O Farioli que recebeu o prémio de treinador do mês na Liga, mais um prémio que vale o que vale, mas que eu acho que é mais que justo e que mostra realmente é mais uma prova do excelente trabalho que o Farioli está a fazer. Quando a única crítica que lhe apontam é ser demasiado intenso porque há muitas lesões, então está tudo dito. O Porto está realmente a jogar muito, está a empolgar os adeptos e foi sem dúvida o treinador do mês. Operou aqui um milagre no Porto. É verdade que também tem melhores jogadores, recebeu ótimos reforços, mas com certeza também teve o dedo dele, teve a aprovação dele, ele também tem que os escolher, também tem que os adaptar, tem que os colocar a jogar e o estilo de jogo do Porto é muito mérito dele, portanto acho que sim. Acho que é muito justo esse prémio para o Farioli, que na teoria tinha muitas dores de cabeça em certas posições para escolher quem era o titular, mas que as lesões têm facilitado, infelizmente, mas têm facilitado as escolhas. Por exemplo, entre o Samu de Jong, ou entre o Gabri Veiga e o Mora, ou entre o PP e o William Gomes, como está sempre um lesionado, ele tem tido as opções mais facilitadas. E nem tudo tem sido azar, por exemplo, esta questão do Varela não se ter estreado pela seleção, que ajuda a que ele chegue mais fresco para este jogo, depois de tantas más notícias. Claro que ele vai continuar a poder contar com o Pablo Rosário. O Pablo Rosário, por acaso, vem de uma derrota, ele jogou o jogo todo com a República Dominicana, mas perdeu 3-0, psicologicamente não é muito bom, mas também o facto de ele jogar numa seleção inferior, em princípio, esperemos que não afete assim tanto. Eu ainda acho que o Pablo Rosário é mais a confiança de Farioli, só que o Varela já fez o trabalho todo e ainda por cima está com essa motivação de ter sido chamado à seleção, obviamente que estando em condições é ele o número 6. E quem também deve vir com a moral muito em alta é o Bednarek. Ele foi muito elogiado pelo Lewandowski, o capitão da seleção da Polónia, que diz que fez muito bem ao Bednarek ter mudado de ares, vir para o Porto, um clube maior, que ganha mais jogos. O Lewandowski diz que sente mais motivação, que sente mais confiança no Bednarek, porque vem de uma série de vitórias pelo clube e agora mais 2 vitórias pela seleção. E de facto pode ser aqui o casamento perfeito mesmo. O Bednarek mostra ser um patrão da defesa, é um jogador muito experiente, vem com o ritmo e intensidade de Premier League, só que agora vem para um clube que tem mais ambição de títulos. E ele pode mesmo dar aqui o salto, ele está a fazer grandes jogos pelo Porto, ele não tinha cometido nenhum erro até o jogo com o Sporting, ainda assim ainda tem aqui muitos créditos, está em grande, é verdadeiramente o patrão da defesa. Dizem que o Kivior tem o mesmo espírito que o Bednarek, portanto temos aqui só bons motivos para estar confiantes na defesa do Porto esta época. E sem esquecer que o Porto ainda tem aquele jovem talento que é o Perpites, que também jogou pelo Sub-21 o jogo inteiro, também fez uma boa exibição, os adeptos gostam muito da atitude dele, e o Perpites com a qualidade que tem e com a atitude que tem e a mentalidade dele vai aprender muito com estes centrais que estão à frente dele. Acredito que seja até mais fácil para ele evoluir, assim como o próprio Neon Pérez já evoluiu muito ao lado do Bednarek. Acho que por Perpites também vai acontecer o mesmo. E o Porto, depois de tantas épocas com problemas na defesa, finalmente tem aqui 4 centrais nos quais pode confiar. Ou pelo menos são esses os sinais que foram dados nos primeiros 4 jogos. Vamos ter agora, então, o calendário a apertar mais e vamos poder confirmar tudo isso sobre o Porto. As expectativas estão muito altas. E agora eu quero saber de vocês, como é que está a vossa expectativa para agora, para este calendário que vai apertar? Quais seriam as vossas opções? Qual é que vocês acham que seriam as melhores opções para jogar contra o Nacional? O que é que vocês acharam de mais esta polémica com o Arouca? Depois do Nacional, agora o Arouca também quer adiar o jogo. Se vocês concordam comigo que o Rodrigo Mora deve ser titular também contra o Nacional. Se vocês concordam com este prémio de treinador do mês para o Farioli, isso eu acho que toda a gente concorda. E pronto, já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.